paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2024 a revista que tem como tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Amém? Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 6, e esta lição de número 6 tem como tema as nossas armas espirituais. Lembrando aos irmãos que as 5 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Nossa Carreira. Amém? Nesta lição, irmãos, estaremos contextualizando aqui de uma forma de metáfora, essas armas que nós temos à disposição para estarmos usando. E quem foi, e quem é, melhor dizendo, o nosso exemplo maior que usou estas armas. Nós temos como texto áureo para esta lição, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 10, no verso 4. Segundo Coríntios, capítulo 10, no verso de número 4. Diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nós temos como verdade prática, diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. Quais são essas armas espirituais? A palavra de Deus, a oração e o jejum. Amém? Então estas armas estão disponíveis para que nós possamos estar batalhando no dia a dia, assim como o apóstolo Paulo mesmo vem dizendo, combatendo o bom combate, terminando esta carreira e guardando a nossa fé. E nós vamos ver na lição de hoje que estas armas, elas quando bem utilizadas, e temos como exemplo maior o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vencemos as tentações do mundo. E nós vamos também aqui frisar aos irmãos aqui a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra lá em Lucas, capítulo 4, versículo 1 ao 4, e depois do versículo 16 ao versículo de número 20, que diz assim, e é sempre bom estar lendo a palavra do Senhor, diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Lá no verso 4, Jesus respondeu, dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Este escrito está, irmãos, lá em Deuteronômio capítulo 8, no verso de número 3. Os irmãos podem encontrar lá a parte final do verso que diz: para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nós estaremos enfatizando um pouquinho este versículo no contexto da nossa aula. No verso 16 diz assim, E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém? Nós temos então aqui, irmãos, 3 objetivos para a nossa lição de hoje. O primeiro, enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. O segundo, esclarecer a respeito das 3 principais armas espirituais do crente. E o terceiro, mostrar Jesus Cristo como nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Amém? Nós já enfatizamos lá na abertura da nossa lição de hoje. Temos como parte motivacional, gostaria de dizer aos irmãos que a nossa batalha espiritual, ela é real, assim como nós estudamos na lição passada,
que o nosso inimigo, o diabo, Satanás, ele é real. Então, irmãos, para esta batalha, citei na lição passada que nós precisamos, para sairmos vencedores, 3 situações ali: conhecer quem é o nosso inimigo, saber onde o nosso inimigo está e saber as armas que este inimigo usa. E agora, nesta lição, nós vamos entender, né, esse contexto aqui dessa batalha e como nós estarmos preparados usando essas armas aqui para sermos mais do que vencedores. Então, o crente em Jesus vence as suas lutas com o uso destas 3 armas. Quais? Palavra de Deus, oração e jejum, que são armas legítimas que o nosso Deus deixou-nos à disposição para estarmos, né, utilizando. Amém? Então, caminhando aqui para a parte de introdução, né, e finalizando melhor, né, essa parte introdutória da lição de hoje, porque nós já trouxemos vários conteúdos aqui. Nesta lição, nós vamos enfatizar então estas 3 armas, que são recursos espirituais que todo crente precisa, né, colocar em suas mãos, ter as suas mãos para podermos continuar a nossa jornada rumo ao céu. E estas armas nós já citamos aqui: palavra de Deus, oração e jejum. Nós temos como palavra-chave, então, a palavra armas. Nós temos 3 tópicos, né, para estarmos estudando na lição de hoje. Fique preparado para estar anotando, né, várias referências bíblicas, ou umas estão aqui na revista, outras a gente traz aqui para estar enriquecendo a nossa aula de hoje. O primeiro tópico, ele tem como tema as armas do crente. Aqui no primeiro subtópico vai falar sobre as armas. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. A Escritura, né, a Bíblia Sagrada, ela traz como alguns exemplos, né, de armas de ataque. A espada, a vara, a funda, o arco e flecha, a lança, o dardo. E como armas de defesa, nós temos o escudo, o capacete e a couraça, também, né, a caneleira. E aqui, irmãos, essas armas, o autor da revista pontua que, e nós também temos conhecimento, que elas são usadas, né, elas eram usadas pelos exércitos, tanto para atacar Israel, como também usada pelo exército de Israel, só que com uma diferença. Quando o exército de Israel, ele, além de usar essas armas de ataque e de defesa, lá o salmista no Salmo 20, no verso 7, ele nos explica que o povo ali era fitado, né? Ela era instruído ao quê? A colocar, né, a sua confiança no Senhor. Salmo de número 20, no verso 7, diz assim, ó: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E nós vamos ainda entender neste primeiro subtópico aqui que estas armas que o crente tem à disposição para usar nos colocado aqui num sentido metafórico. E o que é, segundo o dicionário da língua portuguesa, este sentido metafórico? Uma metáfora. É uma figura de linguagem, particularmente uma figura de palavra, pois apresenta uma palavra ou expressão com sentido figurado. Ou seja, era uma maneira, né, de nós estarmos entendendo aqui que ninguém vai sair pegando aí em armas aí, como a sociedade ou o povo conhece aí, para sair aí enfrentando. Mesmo porque nós estudamos na lição passada que nós temos 2 inimigos que são interiores, que é o inimigo de nossas almas, o diabo, e a nossa carne, e temos um inimigo exterior, que é o mundo. E para estarmos enfrentando estas situações aqui, né, nossa confiança tem que estar, primeiramente, no Senhor, como nós lemos aqui no Salmo 20, no verso de número 7, e temos à nossa disposição, num sentido metafórico aqui, o que? Essas 3 armas: a palavra do Senhor, oração e o jejum. Caminhando para o segundo subtópico, temos como tema as estratégias do inimigo. Veja só então aqui, ó, o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas o que? Arrebatar a boa palavra do coração. Lá em Mateus capítulo 13, no verso de número 19, diz assim, ó: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, ele é sagaz
para poder arrebatar a palavra daqueles que não têm ali o entendimento. Também usa o que? Mentiras. Se o irmão for ler lá Atos capítulo 5, no verso de número 3, na questão ali da venda ali daquela fazenda ali por aquele casal, ó, na parte final do versículo, Pedro diz assim, ó, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Pedro ali tratando com Ananias, né? Os irmãos podem estar lendo todo o capítulo 5 ali para contextualizar. Ele pode sim usar pessoas para o que também? Para trair. E aí nesse caso aqui, irmãos, trair, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas. Nós já enfatizamos em algumas aulas aqui que o inimigo, desde Gênesis, capítulo 3 ali, desde o primeiro livro, até Apocalipse, capítulo de número 20 ali, ó, né, o último livro da Bíblia ali nessa ordem cronológica, ele passa o que? Sempre, a função ali é o que? Enganar, né? Nesse sentido ainda, o apóstolo Pedro também nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Lá em 1 de Pedro, capítulo 5, no verso 8, olha o que diz a Bíblia. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então aqui, estas estratégias são usadas pelo inimigo. E é assim, irmãos, é uma batalha real que acontece e com um inimigo real, como nós estudamos, volto a frisar aqui, né, os 3 inimigos que o crente ele tem ali, né, o diabo, a carne, né, a nossa carne, né, e também o mundo. E aí, mais essas estratégias aqui que o inimigo usa para nos parar, para nos atrapalhar na nossa caminhada para o céu. O terceiro subtópico, ele tem como tema o chefe de toda a força do mal. Não há dúvidas, irmãos, que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Olha o que Paulo diz lá em Efésios, capítulo de número 6, no verso de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, não temos dúvida que nós travamos uma batalha e que a batalha é travada aqui, né, contra o inimigo de nossas almas. Ainda, neste terceiro subtópico aqui, podemos trazer que, destacando ainda a sua força e autoridade na hierarquia do mal, o inimigo, o diabo, é denominado de o Deus deste século, segundo Coríntios capítulo 4, no versículo de número 4, que diz assim, ó, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E a Bíblia também vai dizer que o mundo jaz no maligno. Ainda para concluir esse terceiro subtópico, portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com os seus servos, com os seus emissários, principados e potestades. Segundo, né, escreveu ali Lucas, capítulo 11, do verso 17 ao verso de número 22. Então, temos como resumo para este primeiro tópico que nós acabamos de estudar, as armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo, o chefe de toda a força do mal. Agora nós estaremos aqui caminhando para o tópico de número 2, onde o tópico de número 2 tem como tema as 3 armas espirituais do cristão. Aqui está, né, o foco central da nossa lição de hoje. Nós estaremos estudando aqui no primeiro subtópico a palavra de Deus, estaremos estudando aqui no segundo subtópico sobre a oração e no terceiro o jejum. Lembrando aos irmãos, né, que estas armas aqui num sentido, né, metafórico, ou seja, numa forma de expressão de linguagem. Então o primeiro subtópico ele vem trazendo assim, ó, o Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, no versículo de número 4, né, nós sabemos ali e já fizemos menção de quando Jesus ali ele foi tentado pelo inimigo. E é interessante, irmãos, que lá no livro de Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, no mesmo verso de número 4 diz, ó, e Jesus lhe respondeu dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o nosso Jesus Cristo, ele, além dele ser a palavra, né, ele diz assim, né, que
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é a palavra, Jesus Cristo é a verdade. Ele falou, ó, escrito está, onde? Nós destacamos lá em Deuteronômio capítulo 8, no verso de número 3, né? Quando nós já estudamos ali, né? Quando o próprio Deus está ali falando, né, a Moisés, né, a respeito ali das ordenanças ali. Então, dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha aqui, ó, desejemos afetuosamente o leite racional. Onde está escrito isso aqui? 1 de Pedro, capítulo 2, no verso de número 2, que diz assim, ó, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Que leite aqui é racional, né? Nesse sentido aqui, ó, da palavra do Senhor, porque uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, né? Nós sabemos ali que na Bíblia, Tiago, ele vai dizer, né, achegai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele, né, fugirá de vós, né? Tiago capítulo 5, no verso de número 7, que nós estudamos ali na lição passada. Então, nesse contexto ainda aqui, para finalizarmos este primeiro subtópico, ó, logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. Lá em João, irmãos, capítulo 17, no verso 17, olha o verso, naquele contexto, todos os irmãos tiveram a oportunidade de estar lendo todo o capítulo, olha a oração de Jesus Cristo, né? No verso 17 ele diz assim, ó, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, né? Você pode glorificar a Deus por esta palavra, é Jesus Cristo, né? Orando ao Pai, rogando por nós, né? Olha, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui, né, teremos tantos conteúdos, né, irmãos? O apóstolo, né, profeta Jeremias, melhor dizendo, ele vai dizer ali, ó, não é a tua palavra como o fogo, né, como o martelo que esmiuça a penha, né? Então, neste sentido, irmãos, é a palavra, né, que nos, como o autor da revista colocou aqui, ó, que nos nutre e que nos solidifica, né, que nos cria raiz para estarmos aqui utilizando, porque o próprio Jesus Cristo usou de exemplo, também está escrito, né, quando o inimigo ali estava tentando ele. E o segundo subtópico, não menos importante do que o primeiro, nós vamos falar sobre a oração. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo da sua caminhada para o céu. E se tem uma coisa, irmãos, que ninguém pode nos impedir, às vezes tem três situações, né, difíceis, né? Pessoas que não querem ser ajudadas, né? Subir uma escada ao contrário, neste exemplo aqui, e parar ali, água descendo o morro e fogo subindo o morro. Mas se tem uma coisa que as pessoas não podem nos impedir, é de estarmos orando e intercedendo por elas. A Bíblia vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então aqui, irmãos, o salmista ainda diz lá no Salmo de número 55, no verso de número 17, de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz, né? Nossa, é muito gratificante, né, irmãos? É um privilégio podemos ter a palavra do Senhor e dizer que ela é o nosso manual de fé e de conduta. E ainda Tiago vem dizendo, né, que nós não sejamos apenas ouvintes, né, para que ninguém vos enganeis, mas que, né, sejamos o que? Praticantes da palavra do Senhor. E em oração, que é o nosso contexto agora, aliada à palavra do Senhor, uma arma, né, de suma relevância para a nossa vida nessa caminhada aqui. Ainda podemos trazer aqui que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, no verso de número 18, ele diz assim, ó, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E aí, podemos trazer ainda, que o autor da revista pontua, que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura, pois na verdade é como se ela trouxesse
um ajuste, um alinhamento para a armadura toda. Então, nesse aspecto, podemos trazer aqui que ela traz a ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. A oração fortalece todas as esferas da nossa vida, né? Está com algum tipo de problema, alguma situação difícil, ore ao Senhor, aguarde a resposta dele, pense, né, na decisão que você estará tomando, né? Então, vamos encerrar aqui com tanta coisa que podíamos também trazer sobre a oração, que ela fortalece, ela nos fortalece. Eu costumo dizer, irmãos, que às vezes nós ajoelhamos e não sabemos nem o que falar, nem como orar. Então eu tenho por costume, né, começar a orar com a oração ali que Jesus Cristo ele nos deixa em Mateus capítulo 6, a partir do verso 6 ali, que ele já vai dizer, né, quando você entrar no seu quarto, e ali no verso de número 9, ele vai trazer, né, o Pai Nosso, né? Eu tenho esse hábito, então, irmãos, de estar começando a oração, né, com a oração ali do Pai Nosso, né? E é uma dica, né, que deixo aqui aos irmãos. Então o Espírito Santo ele vai nos enchendo, vai nos fortalecendo, você vai lembrando de áreas da sua vida que você precisa, pontuando, e Deus ele sabe ali a maneira de tratar, né, com cada um de nós. O terceiro subtópico, ele tem como tema então essa terceira arma, né, que nós temos à nossa disposição, que é o jejum. Aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Aqui nós vamos trazer um exemplo, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que esta prática estava presente na vida das pessoas ali. Lá, por exemplo, em Êxodo capítulo 34, no versículo de número 28, diz assim, ó, e esteve ali Moisés, né, entre parênteses aqui, né, o texto está falando de Moisés, com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, um texto aqui, né, exemplificando ali o jejum como parte das armas espirituais ali, para que nós possamos ser mais que vencedores nessa batalha que nós estamos aqui travando. E lá em Mateus também, do capítulo 4, né, do versículo 1 ao versículo 4, nós estaremos encontrando ali quando o inimigo ele tentou a Jesus Cristo. Eu vou enfatizar aqui o verso de número 2, que diz assim, ó, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E nós também lemos esta referência lá em Lucas, né, quando nós fizemos a leitura bíblica aqui em classe, Lucas, né, capítulo de número 4 também, nós fizemos menção deste texto aqui. Então, para finalizarmos aqui este subtópico de número 3, podemos trazer aqui o que o autor da revista nos pontua aqui, ó. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com nosso Deus. Amém? Como resumo deste tópico de número 2, temos aqui o seguinte contexto. As armas espirituais que o cristão tem à sua disposição são a palavra de Deus, a oração e o jejum. Amém? Caminhando agora para o nosso último tópico aqui da nossa lição de hoje, tópico de número 3, ele tem como tema Jesus Cristo, nosso maior modelo. Aqui também nós estaremos estudando 3 subtópicos. E eu achei interessante aqui, irmãos, que estes 3 subtópicos, eles trazem o verbo no gerúndio. Ó. O primeiro, vencendo o diabo com a palavra. Esse ando, indo, é um verbo, né, do gerúndio que expressa o quê? Uma ação que está acontecendo, que está ali, naquele momento ali, né, sendo desencadeada. O segundo subtópico, ele também traz o verbo, né, no gerúndio, vivendo em oração. E o terceiro subtópico, vivendo em jejum. Vamos ao primeiro subtópico. Diz assim, ó, há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra. Lá nós lemos em Lucas capítulo de número 4 e agora vamos enfatizar que o primeiro, né, Jesus ele venceu o tentador com a palavra de Deus. Lemos lá a leitura bíblica em classe, Lucas capítulo 4,
no versículo 4, também citamos aqui Mateus capítulo de número 4 e também, né, Deuteronômio capítulo 8, no verso de número 3, né, onde Jesus também diz, escrito está, né? E o segundo destaque aqui, né, no segundo episódio aqui, é o que? É quando ali, ó, a revista trouxe para nós, Jesus leu a passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto. Lá em Isaías capítulo 61, do verso 1 ao verso de número 2, diz assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Nós fizemos menção, né, deste texto lá na nossa leitura bíblica em classe, a partir do verso de número 18, que nós fizemos menção aqui na nossa leitura bíblica em classe, no início da nossa aula de hoje. Então, aqui, ainda podemos trazer que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar o quê? A espada do Espírito. Nós já comentamos que é uma arma aqui, né, de ataque, mas também você pode estar usando, né, para se defender no sentido espiritual aqui. Jesus Cristo, ele usou a palavra ali quando ele foi tentado. E não é a minha opinião, irmãos, ou não é a sua opinião, né? Quando às vezes as pessoas nos perguntam, o que você acha disso, o que você acha daquilo, o que você acha daquilo outro, desses valores que estão invertendo aqui na sociedade, não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a palavra do Senhor, que é o nosso manual, é o que ela diz, né? É o que ela nos orienta, né? Então, o que você acha disso? Olha, está escrito isso, isso e isso. E para isso, irmãos, nós temos que estar o quê? Fazendo constante leitura da palavra do Senhor. Este ano aqui, uma pergunta: quantas vezes, né, você parou para tirar um tempo para estudar, né, para ler a palavra do Senhor? Faça um propósito de ler a Bíblia o ano todo, né? Comece ali em janeiro, vá até dezembro. Não comecei, comece agora em maio e vá até maio do ano que vem. Faça uma leitura completa da palavra do Senhor, depois você vem estudando os livros, para quem foi escrito, que época que foi escrito, o que estava acontecendo na época que foi escrito, quem escreveu o livro, né? Qual o propósito do livro, qual o versículo-chave do livro. É gostoso, irmãos, entendimento, né? Conhecimento, ninguém tira da gente, ainda mais a respeito, né, do contexto aqui, ó, de palavra do Senhor, vencendo o inimigo, vencendo o diabo com a palavra. E, né, volta a frisar, Tiago vai falar que nós temos que ser o quê? Praticantes da palavra. No segundo subtópico, nós vamos falar sobre vivendo em oração, né? Orai todo o tempo. E aqui, ó, o evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar, ou seja, nosso maior exemplo, Jesus Cristo, orava ao Pai. Lá em João capítulo 17, já citei aqui, né, a oração ali de Jesus, vou enfatizar agora o verso de número 1, diz assim, ó, Jesus falou assim e, levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegado a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Então Jesus, nosso maior exemplo, né? E uma oração muito linda que ele nos deixou, João capítulo de número 17. Podemos aqui ainda trazer, ó, que Jesus orava pelos seus algozes, por Simão, pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Então, ele sabia bem do valor da oração, por isso gastava, né, investia, melhor dizendo aqui, vamos trocar essa palavra aqui, ó, muito tempo falando com Deus. Então, ó, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração. Você quer ver alguém que ora, irmão? Você quer ver alguém vitorioso? Você quer se espelhar em alguém que Deus vem ajudando, trabalhando, que Deus vem fazendo a obra em sua vida? É você se espelhar em uma pessoa que ora. Quantas vezes, irmãos, eu acordei aqui, Deus me toca o coração e dizer, e ali, quando eu acordava, eu olhava o meu pai em um dos nossos quartos,
ajoelhado ali, orando, intercedendo pela família, pelos filhos. E aquilo ali, irmãos, foi algo que me marcou. E eu creio que até hoje, né, ele tem esse hábito de se recolher ali ao seu quarto e estar orando. Então, se não tem ainda, crie este hábito de estar sempre em oração, orando todo o tempo, apresentando ao Senhor, intercedendo pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família, né, pelo seu trabalho, pelos seus orientadores ali, pelo governo, pela cidade, pelo bairro, pela rua. Tantos motivos temos, irmãos, para estarmos orando, né? E às vezes eu me pergunto como as pessoas conseguem ajoelhar e falar, Senhor, agradeço, e já levantar, né? Com tantas coisas que podemos estar apresentando, né, em nossa oração diante de Deus. Então, o terceiro subtópico, estaremos falando agora sobre vivendo em jejum. Olha só esse contexto. Aqui é interessante a gente frisar também que, a respeito de jejuns, irmãos, nós falamos que jejuou 40 dias e 40 noites. Tem vários estudos, né? Uns que nós tivemos a oportunidade de estar fazendo, também de estar estudando a respeito desta temática sobre o jejum. Nós sabemos que o nosso corpo humano, ele necessita de alimento para que nós possamos estar aqui firmes, né? Para que, vamos falar, essa matéria aqui possa ser alimentada. Então, sempre, né, vá, consulte o médico, faça uma análise de como você está de saúde. Para quê? Para que também, né, você seja sensato, né? A gente fala assim, jejuar 40 dias e 40 noites, mas Jesus, Moisés, Elias estavam ali sob a direção de Deus para estar realizando, né, este jejum. Aí você vê outros exemplos na Bíblia. Esther jejuou 3 dias ali. Então a gente tem que ter esse bom senso aqui também. Mas neste sentido que estou trazendo aqui aos irmãos aqui, podemos trazer, além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus, ele jejuava. Nós já citamos Lucas capítulo 4 no versículo de número 2. Então o autor da revista também, ele faz esta orientação, exceto os que têm problemas de saúde. Por isso é muito importante estarmos debaixo de orientação médica também. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Quando alinhamos o estudo da palavra do Senhor, a oração e o jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz. Então, para encerrarmos esse subtópico aqui, podemos ainda trazer que os membros da igreja antiga, eles jejuavam como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 13, no verso de número 3, diz assim, então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Quando eu citei aos irmãos lá, Mateus capítulo de número 6, no verso de número 6, diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E aí o versículo continua ali. Também citei aqui, né, um exemplo, como disse, né, um exemplo ali do meu pai ajoelhado, orando, intercedendo, né, por nós, né, pela sua família. O resumo deste tópico de número 3 diz assim, Jesus Cristo é o nosso maior modelo de quem usou estas 3 armas espirituais, a palavra de Deus, oração e jejum. Amém? Então, caminhando para a nossa conclusão da nossa aula de hoje. Lutemos com as armas espirituais que estão à nossa disposição. Quais são elas? Volto a frisar: palavra, oração e jejum. Estas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida. Aí nós estudamos aqui também em todas as esferas. E também elas nos proporcionam o quê? Estarmos nutridos e solidificados na nossa jornada espiritual. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 7, que terá como tema o perigo da murmuração. Olha que tema forte também para estarmos estudando, né, na aula de número 7. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você, sua família, continue abençoando o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.